A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Se cada um de nós compartilharmos este vídeo no Facebook e no WhatsApp, né, nos vários grupos que nós participamos, muitas pessoas vão pelo menos clicar no link, ver qual é, ver o título e tal, e aí podem se interessar e podem passar a ler a Bíblia conosco. E nós sabemos, né, que a palavra do Senhor ela é importantíssima, ela é indispensável para nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo estava no caminho para Emaús, depois de ter ressuscitado, os seus discípulos ainda não o reconheceram. Ele estava caminhando com 2 discípulos no caminho de Emaús, e aí, durante aquela caminhada, o Senhor Jesus explicou para os seus discípulos, começando desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, o Senhor Jesus explicou para eles como que a palavra do Senhor, como que o Antigo Testamento mostrava que o Messias teria que vir, sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia. Então, nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, vamos ajudar mais pessoas a encontrar este conteúdo, amém? Eu conto com a sua ajuda. Nós vamos à leitura de hoje, nós estamos em Êxodo, e nós vamos terminar o capítulo 14 de Êxodo, e vamos ler também o 15, o 16, o 17. Eu acho que vamos ler o 18 também. Então, tem bastante textos para lermos hoje. Eu acredito que não vou comentar tanto como tenho comentado nas últimas semanas, últimas leituras, mas à medida que nós formos lendo, nós vamos explanando a palavra do Senhor. Amém? Hoje é 27 de janeiro, a jornada ao Sinai. Logo depois da emoção da vitória e o louvor a Deus pela salvação, a dúvida e a murmuração se instalaram entre os israelitas. Ao enfrentarem o deserto sem comida e água, rapidamente esquecem os milagres que os tiraram do Egito e começam a reclamar que Moisés os tirou do Egito apenas para enfrentar a morte certa no deserto. Mas eles ignoraram a possibilidade de que Deus é capaz de suprir milagrosamente suas necessidades, embora seja exatamente isso que Deus faz. Durante os próximos 3 meses, os israelitas se moverão para o leste do Mar Vermelho. Nesse período de tempo, eles se defenderão contra os Amalequitas, um povo nômade da região do Sinai e Negueb, que naturalmente se ressente da intrusão dos israelitas em seu território. Aqui Moisés se reunirá com sua esposa e filhos, que voltaram para ficar com o sogro de Moisés, Jetro, enquanto Moisés estava preso na luta com Faraó. Enquanto os 2 estão juntos, Jetro dá a Moisés um excelente conselho que leva ao estabelecimento de um sistema de juízes para resolver disputas entre os israelitas. O relato começa quando o povo deixa as margens do Mar Vermelho, onde o exército de Faraó acaba de ser destruído. Vamos então a Êxodo capítulo 15. Nós vamos começar no versículo 22. As águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que vamos beber?" Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordem, e ali os provou e disse:
se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Vamos parar um momento aqui. O povo viajou 3 dias, o pouco de água que eles provavelmente levaram, consigo quando saíram do Egito acabou. Agora não tem água para beber, então o povo se desespera, esquecendo quem foi o Deus que tirou eles, esquecendo como que Deus operou milagrosamente para tirar eles do Egito, como que Deus operou milagrosamente para proteger eles de Faraó no deserto, abriu o Mar Vermelho para o povo passar, fechou o Mar Vermelho em cima de Faraó e seu exército. Então, passaram somente 3 dias e o povo já esqueceu isso. Claro, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, essas coisas acontecem mesmo, a nossa fé é abalada. E é isso que está acontecendo com o povo de Israel. Na verdade, o povo de Israel, eles são simplesmente um exemplo da humanidade. Isso pode acontecer e muitas vezes acontece com qualquer um de nós. No menor desafio que aparece, na menor afronta do inimigo, na menor situação complicada que nós enfrentamos, nós já logo partimos para duvidar da provisão de Deus, do amor de Deus, do propósito de Deus, das promessas de Deus. É algo para nós estarmos sempre cuidando, orando, buscando ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude na nossa fé, como nós falamos algumas leituras passadas. E é o que está acontecendo com o povo de Israel nesse momento. E aí Moisés faz, de novo, a coisa mais certa que ele podia fazer. Ele clama ao Senhor. E aí nós temos, Deus manda Moisés pegar uma madeira e jogar na água, para a água se tornar doce. E aí, podemos dizer muitas coisas sobre essa madeira, mas, na verdade, a madeira era só uma ferramenta para exercitar a fé, sabe? Não havia ali nada especial naquela madeira, não foi a madeira em si que transformou a água em doce, mas foi sim o poder de Deus. Então, Deus manda Moisés fazer este ato de fé, jogar essa madeira na água, e aí Deus transforma a água em doce. E aí Deus faz uma exigência ao povo. Ele chama o povo para um compromisso agora. Ele diz: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, primeiro, ouvirem com atenção a voz do Senhor. Quer dizer, não tape os seus ouvidos, não dê ouvidos a outras coisas, outras pessoas, não dê ouvido a coisas que venham fazer vocês duvidarem, mas dê ouvidos, atenção à voz do Senhor, seu Deus. Segundo, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos do Senhor. Fizerem o que é reto. Terceiro, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos. Se vocês, Israel, fizerem tudo isso, então nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, irmãos, aqui Deus está falando, olha, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha palavra e fizerem somente o que eu mandei vocês fazer, o que eu mandar vocês fazer, então eu não enviarei as enfermidades sobre vocês. Pelo contrário, eu vou curar vocês. Isso quer dizer que se o povo de Israel rejeitasse a voz do Senhor, não desse ouvido, rejeitasse os estatutos, eles estariam desprotegidos do poder de Deus, desprotegidos da cura que Deus tinha para eles. E eles estariam, então, sujeitos
as consequências da desobediência. Assim como Faraó desobedeceu, recusou-se se submeter a Deus e sofreu, Deus está dizendo a mesma coisa para o seu povo. Se vocês recusarem a minha palavra, os meus estatutos, vocês vão sofrer também, da mesma forma que os egípcios sofreram. E aí nós vamos ver no desenrolar da história de Israel no Antigo Testamento, nós vamos ver exatamente isso acontecer com eles. Então vamos em frente. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Olha que maravilha. Deus transformou aquela água salgada e barrosa em uma água doce, em Mara, para o povo de Israel saciar sua sede. Aí Deus falou com eles, olha, aqui estão as minhas exigências. Ouça atentamente minha voz, siga os meus mandamentos, meus estatutos. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Vocês não vão sofrer enfermidade, eu vou curar vocês. E aí Deus leva eles para um lugar onde tem 12 fontes de água. E não só isso, mas tem 70 palmeiras. Isto é um lugar de descanso. É um lugar onde tem águas em abundância e tem sombra em abundância. Tem palmeiras que o povo pode descansar debaixo da sombra das palmeiras e se proteger do calor do sol. Então, é um alívio que Deus está dando. Então, Deus fez um milagre, Deus deu uma ordem e agora Deus leva eles a um lugar de descanso. Por quê? Porque eles vão ouvir a voz do Senhor. Assim é o que Deus espera deles. Então vamos seguir em frente, Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Esses 15 dias depois do segundo mês é exatamente um mês depois que saíram do Egito. Então, tem aproximadamente 30 a 31 dias que o povo de Israel está caminhando pelo deserto. Vamos ao versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles receberam aquele milagre. Deus transformou aquela água salgada em água doce em Mara. Deus levou eles para um lugar onde tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Agora eles voltam a murmurar. E a palavra do Senhor diz que eles murmuravam contra Moisés e Arão. Mas vamos ver o que Moisés fala em seguida. Os filhos de Israel, versículo 3, disseram a Moisés e Arão: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então, num piscar de olhos, o povo de Israel já volta a desejar o Egito. E aí eles usam uma expressão um quanto irônica, não é verdade? Porque eles dizem, seria melhor se Deus tivesse nos matado lá no Egito, porque pelo menos a gente ia morrer perto das panelas de carne, né? Aqui a gente vai morrer de fome nesse deserto. Então, eles estão, além de esquecerem de tudo que Deus fez por eles até aqui, eles agora estão menosprezando. Eles não só esqueceram, eles estão menosprezando o que Deus fez por eles, como se Deus só seria capaz de matá-los. O máximo que Deus ia poder fazer por eles era deixar eles lá no Egito, para eles morrer lá no Egito. É triste, irmãos. Esse aqui é um momento triste na história de Israel. E fica, mais uma vez, uma alerta para nós. Todas as vezes que nós lermos o relato de um herói da fé, nós devemos tomar como exemplo a fé em Deus, para crermos. E todas as vezes que nós lermos o relato de alguém que está vacilando na fé, nós devemos tomar como uma alerta para nós e pedir misericórdia ao Senhor por nós, para que o Espírito Santo nos ajude
a continuar crendo, a não murmurarmos, a não deixarmos esses pensamentos de dúvida entrar em nosso coração. É só o Espírito Santo, através da palavra, que pode fazer isso em nossos corações. Vamos ao versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. É a misericórdia do Senhor sobre este povo. É a única descrição aqui, a única explicação é que Deus é abundante em misericórdia pelo povo que ele escolheu. E da mesma forma, ele é conosco também. E graças a Deus pela sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor por nós, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos tendo este estudo, nós não estaríamos lendo a sua palavra, talvez nós não estaríamos vivos hoje. Principalmente no meio desta pandemia que o mundo está enfrentando. Não tenha dúvida, amados, é a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado até aqui. E aqui Deus Todo-Poderoso está demonstrando a sua misericórdia para o povo de Israel. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E aí nós vemos a misericórdia do Senhor, ela vem acompanhada de uma prova. Ele vai fazer mais um milagre para provar a fé deste povo. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Deus vai mandar pão todos os dias, e eles vão recolher todos os dias pão, exceto no sétimo dia. No sexto dia eles vão recolher o dobro para poder sobrar para o sétimo. Versículo 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Olha o que Moisés tem que falar. Hoje vocês saberão que foi o Senhor que tirou vocês do Egito. Porque, pelo que me parece, gente, vocês ainda não entenderam que foi Deus Todo-Poderoso que tirou vocês. Foi Jeová, foi o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, que tirou vocês. Mas vocês não entenderam? Hoje vocês vão entender. Versículo 7. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós? Agora Moisés está falando de si mesmo e de Arão. Quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: e isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele, contra o Senhor. O povo estava reclamando com Moisés e acusando Moisés de tirá-los do Egito, onde tinha panelas de carne e aonde, mesmo se Deus não libertasse eles do Egito nunca, pelo menos eles iam morrer do lado de panelas de carne no Egito. E agora não, agora por causa de Moisés eles vão morrer no meio do deserto, morrer de fome. E Moisés está falando com eles: não foi contra mim que vocês murmuraram, porque eu não seria capaz de tirar vocês do Egito pela minha força. Eu não tenho poder para fazer isso, gente. Então Deus fez isso por nós, por vocês. Então vocês se queixam é contra ele. Pois quem somos nós? Moisés continua: vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. A presença do Senhor, a nuvem que ficava de dia, a coluna de fogo de noite. Cheguem-se perto da presença do Senhor. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor, o brilho do poder, da majestade, da santidade do Senhor apareceu. O povo viu a glória do Senhor no deserto. Na nuvem, Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel.
Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, Jeová, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Então Deus mandou codornizes e mandou esta substância que o povo poderia usar para fazer pão, para fazer bolo, para fazer alimento. E todos esses 2 atos foram atos milagrosos, foram manifestações do poder de Deus. Fazer uma manada de codornizes voar, atravessar o Mar Vermelho e pousar e ficar ali parado naquele lugar no deserto onde estava o povo de Israel. E essa substância, Deus criou ela, Deus trouxe ela à existência, essa substância, e fez ela repousar ali no deserto, ali onde o povo estava acampado. Assim o fizeram os filhos de Israel. Que bom, louvado seja o Senhor. Os filhos de Israel obedeceram à voz do Senhor neste momento. Versículo 17. É um momento bom, é um momento alegre aqui no relato. Os filhos de Israel fizeram o que o Senhor mandou eles fazer através do seu servo Moisés. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. A provisão de Deus era exatamente o que cada pessoa precisava. E perceba, irmãos, que naquela multidão de 2 milhões de pessoas, a provisão que Deus mandou deu certinho e não sobrou e nem faltou para nenhuma pessoa individualmente. Da mesma forma, a provisão de graça, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, o seu cuidado, a sua provisão para as nossas vidas. Deus trabalha em nosso favor, não só como corpo de Cristo pelo mundo, por todo o mundo, não só como a Igreja de Cristo em nossos países, não só como a Igreja de Cristo em nossa cidade, mas Deus trabalha por nós individualmente. Deus conhece a nossa necessidade individual e Ele providencia para nós não o que vai sobrar e nada que vai faltar, mas exatamente o que nós precisamos. Por ser nosso Pai, onisciente, que sabe todas as coisas, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E louvado seja o Senhor por isso. Versículo 19. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. Eles não deram ouvidos a Moisés, que estava falando por ordem de Deus, e aí nós vemos como eles desobedeceram a Deus e aquele milagre que Deus tinha feito para eles tornou-se em uma coisa inútil. Perceba isso, a provisão de Deus tornou-se inútil, tornou-se danina para eles, tornou-se uma comida estragada com bichos que cheirava mal, porque eles não ouviram a voz do Senhor. Então, da mesma forma, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, não ouvirmos a voz do Senhor, até mesmo aquilo que Deus nos dá para abençoar, pode se tornar uma maldição para nós. Vamos continuar. E Moisés se indignou contra eles. Como nós vimos lá atrás, lembra? Moisés se indignou com Faraó, porque Faraó recusou ouvir a voz do Senhor. Novamente nós vemos, um sentimento
de uma ira justa, sabe, da parte de Moisés, assim, influenciado por uma lamentação pela desobediência do povo, sabe? Vamos continuar, versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. E aí eu entendo uma coisa, amados. Deus fez com que este maná estragasse após o dia da colheita. Por quê? Porque Deus queria que o povo voltasse ao lugar do milagre, dia após dia. Deus queria que o povo voltasse ao lugar onde ele providenciou o milagre. Em outras palavras, Deus queria que o povo voltasse a ele todos os dias. Deus queria que o povo não passasse nem um dia sem lembrar que o pão que eles comeram ontem, eles adquiriram da mão de Deus. Foi Deus que enviou este pão para eles, colocou naquele lugar. Então eles iam até o lugar da provisão, eles iam até o lugar do milagre para ver com os próprios olhos o novo milagre que Deus fez. Todas as manhãs eles iam ali para buscar, para receber, para tomar posse do milagre, do novo milagre que Deus fez por eles. E da mesma forma, Deus quer que nós vamos a Ele todos os dias, em oração, em leitura, meditando na sua palavra, para termos comunhão com Ele todos os dias, para experimentarmos a sua misericórdia, que é nova todas as manhãs, para recebermos algo novo de Deus todos os dias. O Senhor quer este relacionamento diário comigo e com você. É uma lição que eu tomo aqui desta experiência que o povo de Israel teve com o maná no deserto. Vamos continuar. O povo de Israel recolhe o maná. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o 7º dia, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. Falando do sexto dia, no sexto dia eles colhiam o dobro, eles assavam o dobro, eles cozinhavam o dobro e eles guardavam. A metade do que eles cozinhavam e assavam, eles guardavam para servir de alimento no 7º dia, porque no 7º dia era o dia de descanso. Então no 7º dia eles não iam buscar mais maná, mas no 7º dia eles comiam do maná dobrado que Deus providenciou a eles. E eles descansavam. Esse descanso foi algo que Deus instituiu para o povo. E o descanso do sábado tem a sua origem lá na criação, lá no começo de Gênesis, que nós lemos nos primeiros dias aqui do ano, quando nós começamos a ler lá de Gênesis capítulo 1, nós vimos que no 7º dia Deus descansou de toda a obra da criação. E aí Deus abençoou o 7º dia e consagrou o 7º dia. E então agora, até antes de dar os 10 mandamentos, onde Deus inclui o guardar do sábado como um dos mandamentos para o povo de Israel, até mesmo antes disso, Deus está instituindo o sábado, a guarda do sábado para o povo de Israel, como o dia de descanso para eles descansarem de toda a sua obra, e ali eles vão dedicar as suas vidas ao Senhor. Eles vão meditar em tudo que Deus fez para eles nos últimos 6 dias da semana, nos últimos 6 anos, das últimas 6 décadas, né? Em toda a sua história, eles vão ali descansar e meditar nisso. Esse era o propósito do sábado. E guardaram-no até a manhã seguinte, como havia ordenado. Mais uma vez, um momento de obediência de Israel. Israel guardou até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje,
pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Aí nós temos de novo algumas pessoas do povo de Israel desobedecendo a Deus. Então você está vendo aqui o ciclo, né? Deus faz o milagre, o povo obedece. Aí o povo desobedece e aí Deus tem que fazer mais um milagre, usar de sua misericórdia e o povo vai obedecer de novo. E aí o povo desobedece e é um ciclo aqui. E este ciclo, novamente, ele não é único e exclusivo de Israel. Ele é um ciclo da humanidade, ele é um ciclo de cada pessoa individual quanto o nosso relacionamento com Deus. É uma batalha, não é verdade? É uma luta que nós temos constantemente contra a nossa carne, contra os nossos desejos, que sempre são contra a vontade do Senhor. E nós estamos sempre buscando a Deus e pedindo que o Espírito Santo nos ajude a fazer o que agrada ao Senhor. Vamos ao versículo 28. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Deus deu ao povo o sábado. Deus não deu o povo para o sábado. Deus deu ao povo. O sábado foi feito para o povo. Como o Senhor Jesus disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o povo estava deixando de usufruir, deixando de aproveitar de um descanso que Deus tinha dado a eles. O milagre do dia anterior era o suficiente para manter o povo um 2º dia. E o povo estava deixando de aproveitar esse descanso que Deus estava dando a eles. Mas, no versículo 30, para a honra e glória do Senhor, o povo descansou no 7º dia. Glórias a Deus! A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Maná é uma transliteração da palavra manhu em hebraico, que significa o que é isso. É a expressão o que é. O que é isso? É pronunciado manhu em hebraico. E maná é uma transliteração para o português desta expressão em hebraico. O maná era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Aqui é uma reserva específica, sabe? Um recolher específico aqui dessa substância, desse maná, para o simples propósito de ter como exemplo para todas as gerações. Isso dá a entender que uma hora ou outra Deus ia parar de mandar este maná para o povo. E é exatamente isso que vai acontecer daqui 40 anos para o povo de Israel. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. Aqui nós vemos que quando Moisés escreve este relato, já é no futuro, já é tempos depois. Então a arca já foi construída. Então aqui o versículo 34 está olhando para frente, porque neste momento aqui a arca do testemunho não foi estabelecida ainda. Deus ainda não deu as ordens, as medidas e tudo mais. Isso vai vir depois. Mas o relato está mostrando que o lugar onde foi guardado essa substância foi na arca do testemunho que vai ser construída no futuro.
E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Não aconteceu isso ainda, mas o relato está dizendo que é isso que Deus fez por eles. 40 anos Deus sustentou eles no deserto comendo o maná. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Ok? Vamos a Êxodo capítulo 17. A água da rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Ok, então o povo está no deserto ainda, eles estão caminhando de acordo com o mandamento do Senhor. Quando Deus manda eles andarem, eles andam. Quando Deus manda eles parar, eles param. E agora eles estão neste lugar chamado Refidim, e é mais uma vez uma situação onde não tem água. Então, o que o povo vai fazer? Certamente o povo vai esperar com paciência no Senhor, não é verdade? Pelo menos é essa a nossa esperança. Por todos os milagres que Deus fez pelo povo de Israel até aqui, certamente eles aprenderam a descansar e confiar no Senhor, não é verdade? Vamos ler então, versículo 2. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Anteriormente, a queixa do povo era que Moisés tirou eles do Egito, onde tinha panelas de carne. Eles eram escravos, mas pelo menos eles tinham panelas de carne. Eles tomavam chicotadas no lombo todos os dias, mas pelo menos eles tinham panela de carne. E agora a questão não é carne, agora a questão é água. O povo deseja voltar para a escravidão do Egito, porque lá pelo menos tinha água. É lamentável, irmãos, é mais uma baixa na congregação de Israel, é mais uma decepção com o povo de Israel. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Moisés está falando: Deus, olha, eu não tenho mais o que fazer com esse pessoal. Se eu continuar com eles vão acabar me matando, entendeu? Porque eles são dificílimos de trabalhar com eles. Versículo 5, o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Olha que ordem do Senhor: passe além do povo. Esse povo que está murmurando, deixa eles atrás por um momento. Chame testemunhas, anciãos, chame homens que têm autoridade sobre o povo e estão com a responsabilidade de temerem ao Senhor, de serem conselheiros do Senhor, do povo, de serem juízes do povo, de serem exemplos para o povo. Chame estes homens e saia do meio do povo. Aí, o que mais? Leve com você o instrumento que eu usei para realizar inúmeros milagres em prol deste povo. Leve o bordão. Leve essa ferramenta, essa testemunha, esse bordão, essa vara sua, Moisés, é uma testemunha dos milagres que eu fiz em prol do povo. Leve isso com você. Leve os anciãos, leve o bordão e siga em frente. Não pare por causa deles, Moisés. Deixa esse povo para trás por um momento e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E aí Deus fez um milagre ali e fez água sair da rocha. Agora,
rocha aqui não é aquela rocha onde Moisés bate com raiva e por causa disso Deus diz para Moisés, olha, por causa disso você pecou, você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver ela de longe. Não é aquele acontecimento ainda. Aquele vai vir mais à frente. Se eu não me engano, está no livro de Números. Este aqui é outra ocasião onde Deus manda Moisés ir até a rocha e bater na rocha e da rocha vai sair água. E Deus estava sobre aquela rocha. Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. Mais um milagre que Deus faz por sua misericórdia em prol do povo de Israel. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Então os anciãos viram, eles testemunharam o que Deus fez através de Moisés em prol do povo. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha, irmãos, que pergunta, né? Que coisa. Como que eles poderiam duvidar que Deus estava no... Como que eles poderiam duvidar de que Deus estava no meio deles? É claro que Deus estava no meio deles. É claro que Deus estava agindo por eles. É claro que foi Deus que libertou eles. E da mesma forma, é claro que é a misericórdia de Deus que nos permite estarmos aqui hoje. É a misericórdia de Deus que nos dá vida hoje. É por causa da misericórdia de Deus, é por causa da sua presença em nosso meio, dentro de nós, através do Espírito Santo, é que nós podemos ler a sua palavra e entender e receber e ser edificado pela sua palavra. Certamente, Deus está em nosso meio. Amém? Vamos continuar. Os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Amaleque era um filho de um dos filhos de Esaú, um dos filhos que Esaú teve com a mulher cananeia. Então, é um povo que vieram a se tornar inimigos mortais de Israel. E eles atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez. É a primeira vez que nós somos apresentados a Josué. Ele aqui é um jovem, um homem que Moisés chama para ser encarregado de um exército. E como que este povo de Israel, que até um mês atrás, até alguns meses atrás, eram escravos no Egito, como é que este povo vai se organizar para a batalha? Então, mais uma vez, nós vamos ver o poder de Deus agindo em prol de Israel. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Existem muitas especulações quem era Ur. A maioria dos teólogos acreditam que Ur era esposo de Miriam. Então, cunhado de Moisés, cunhado de Arão. Miriam, a sua irmã, Ur era esposo de Miriam. Então, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. E aqui, irmãos, nós entendemos que não era as mãos de Moisés, não tinha poderes especiais, sabe? Não era nada mágico ou sobrenatural que Moisés estava fazendo necessariamente.
mas sim as mãos de Moisés levantadas aos céus era um sinal de Moisés representando Israel e se rendendo ao Senhor, e se rendendo a Deus e pedindo a ajuda de Deus naquela batalha. E quando Arão e Hur estão sustentando as suas mãos, Arão e Hur ali estão juntos, se rendendo ao Senhor, declarando ali a sua dependência a Deus, e específico por causa daquela batalha, reconhecendo que sem a intervenção divina eles não vão conseguir vencer aquela batalha. Então, eles estão se rendendo ao Senhor, e aí Deus responde quando eles levantam as mãos de Moisés em sinal de redenção e de clamor pelo povo de Israel que estava batalhando. Então o Senhor disse, versículo 14, então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para a memória num livro e repita-o a José, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então escreva isso para Josué poder ler e várias vezes por todas as gerações, para ninguém esquecer o que eu fiz, Deus fiz por Israel contra os amalequitas. E aqui, irmãos, está se cumprindo mais uma vez a promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão, eu vou abençoar todos que abençoarem você, mas eu vou amaldiçoar todos que amaldiçoarem você. E através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Então este povo, esses amalequitas que se levantaram contra Israel para tentar exterminar Israel, Deus está cumprindo a promessa que ele fez. Ele está exercendo vingança e dando a vitória ao povo de Israel. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Então, o Senhor é a minha bandeira. Deus avisou que haverá guerra. Esse povo vai ser uma pestilência contra nós. Deus já avisou que vai ser. Mas Deus vai ser a nossa bandeira. Aquela bandeira de guerra que o soldado leva para representar a nação, representar o rei. Moisés está dizendo, Deus é a nossa bandeira. É Deus que nós levamos à nossa frente para lutar as nossas batalhas. Quando nós chegamos para batalhar com alguém, a bandeira que nós mostramos é o Senhor, é Jeová, Deus Todo-Poderoso. Ele é o guerreiro por nós, Ele é quem batalha por nós. Nós sabemos e nós não duvidamos, nós não nos enganamos aqui. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos ao capítulo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele. Moisés mandou a esposa de volta para casa, juntamente com os 2 filhos dela. E agora o sogro está trazendo a esposa, a filha dele, a esposa de Moisés, com os 2 filhos. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito, fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés, eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés tinha um ótimo relacionamento com o seu sogro. O sogro de Moisés era uma bênção para Moisés, e Moisés era uma bênção de genro para o seu sogro.
eles tinham relacionamentos de amigos, eles tinham um respeito íntimo um pelo outro. Moisés se prostrou, ele beijou, Moisés guardou todos os rituais, que era o costume daquela época, daquele povo, daquela cultura. Moisés teve cuidado para fazer com o seu sogro. E eles entram na sua tenda conversando, batendo um papo. E isso fala da intimidade que Jetro tinha com o seu genro Moisés. E isto nos dá uma lição também. Os sogros, as sogras são pessoas de maior idade, né, do que os filhos, do que os genros, do que as noras. Essas pessoas precisam, o sogro e a sogra precisam buscar ter um bom relacionamento com o genro, com a nora, e da mesma forma o genro, a nora precisa buscar ter um bom relacionamento. Primeiro porque quem ama a Deus ama o próximo, e quando nós amamos uns aos outros, nós vamos buscar entender uns aos outros, mas também porque os idosos, eles sempre têm mais sabedoria do que os mais jovens, eles têm mais experiência de vida, eles têm o que ensinar a nós que somos mais jovens. E é exatamente isso que nós vamos ver Jetro fazer em prol de Moisés. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Este sacerdote de Midian, que talvez era um homem temente a Deus, talvez não, mas neste momento ele se alegra com o povo de Deus. Lá atrás os amalequitas estavam atacando o povo de Deus. Aqui nós temos outro gentio que está regozijando com o povo de Deus. E ele está se alegrando com a bênção do povo de Deus. Ele vai ser abençoado. É a promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Agora sei, Jetro continua no versículo 11, agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. Jetro fez um culto ao Senhor, ele providenciou os elementos para fazer um culto ao Deus de Israel. Ele se tornou um homem temente a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus, na presença da nuvem, na presença da coluna de fogo. Eles ali comeram e ofereceram o culto ao Deus de Israel. Tudo por iniciativa de Jetro, o sogro gentio de Moisés. A nomeação de auxiliares. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Deus não falava com o povo diretamente, Deus falava com Moisés. O povo vinha até Moisés e fazia uma pergunta ou explicava uma situação para Moisés. Moisés ia, orava a Deus, recebia uma resposta de Deus e trazia isso ao povo. Isso tudo gastava tempo. Imagina, no sol do deserto, no calor do deserto, você está lá sentado o dia todo e o povo, aquela fila enorme, mais de 2 milhões de pessoas, dia após dia, vindo a um homem para pedir explicações, pedir conselhos, pedir que julgue uma certa causa, determine quem está certo, quem está errado. E então, o sogro de Moisés viu isso e falou: rapaz,
Isso não é sustentável, cara. Você não vai aguentar, você vai morrer. Esse povo vai matar você mesmo, Moisés, de tanta exigência de você. E eles também vão morrer de tanto esperar aí suas respostas. Vamos ver o versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Você está querendo ajudar o povo, mas você não está fazendo da forma certa. Não é bom. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei. Olha a condição que Jetro dá a Moisés para ele ouvir o conselho. Moisés, eu o aconselharei. E que Deus esteja com você. Em outras palavras, que Deus confirme o conselho que eu vou te dar, tá bom? Você não precisa aceitar minha palavra por conta própria. Você vai ouvir o meu conselho e vai orar e buscar confirmação de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Porque nós não podemos simplesmente ouvir palavras e ideias e ordens e tudo mais, sabe? Nós temos que receber sim os conselhos, mas aí buscar confirmação de Deus em oração, buscar confirmação de Deus na sua palavra e ver se está de acordo, se aquele conselho que aquela pessoa deu, se aquela direção, se aquela ordem que aquela pessoa deu, ver se está de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, que Ele nos revela em oração. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ok, Moisés, o meu conselho para você é o seguinte: você faz as coisas difíceis que só você pode fazer, representar o povo diante de Deus e representar Deus para o povo. Você vai ouvir de Deus e vai falar para o povo, você vai ouvir do povo e vai falar para Deus. Os estatutos que Deus te der, você vai passar para o povo. As perguntas que o povo fizer, que forem difíceis, você vai levar para Deus. Mas versículo 21, para não ficar muito difícil para você, Moisés, procure entre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Homens capazes, quer dizer, já intelectualmente são capazes de lidar com o povo, ok? Emocionalmente são capazes de lidar com gentes, com pessoas. São homens capazes. Além disso, tementes a Deus. Além disso, amam a verdade e odeiam a corrupção. Quer dizer, homens íntegros, homens inteligentes, homens sábios, homens tementes a Deus, homens que amam a verdade e homens íntegros, que odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, quer dizer, se você ouvir meu conselho e Deus confirmar o meu conselho, Moisés, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito, porque eles tinham um ótimo relacionamento. Eles eram amigos. Moisés respeitava o seu sogro. Moisés tinha uma consideração pelo seu sogro. E o seu sogro era um homem sábio. Embora ele fosse gentio, ele era um homem sábio. E nós vemos, na vida de Jetro se cumpre a palavra do Senhor que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jetro, nós vemos que ele temia ao Senhor, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, ele se regozijou com os livramentos que Deus deu ao povo de Israel. Então ele era um homem sábio, que temia ao Senhor, e foi um homem que Deus colocou ali
para aconselhar, para ajudar Moisés nesse momento difícil. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Deus está trabalhando no meio do seu povo, Deus está usando de misericórdia, Deus está cuidando, dando provisão ao seu povo e Deus está colocando homens ao redor do escolhido de Deus, Moisés, para servir ao povo, para guiar o povo. Amém? Amanhã nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor, como nós temos feito todos os dias. Então, como eu sempre digo, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Para a honra e glória do Senhor, nós passamos de 80 inscritos. Louvado seja o Senhor por isso. E eu creio que com a sua ajuda, nós conseguimos chegar a 90 inscritos. Amém? Se você crê e quer nos ajudar, vamos compartilhando, amém? Vamos encorajar outros a virem a ler a Bíblia conosco, para que muitos possam ouvir diariamente a palavra do Senhor e meditar conosco, amém? Então, que Deus te abençoe mais uma vez e amanhã nós estaremos de volta aqui para lermos a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.